Boa noite, sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos buscar da presença do Pai. Teremos aqui um tempo para nós lermos e estudarmos a Palavra de Deus. Teremos aqui um tempo de oração, um tempo de nos achegarmos na presença do Pai. E eu quero iniciar este momento com o versículo da Palavra de Deus, Salmo de número 90. Ele começa da seguinte forma: o salmista, prostrado diante do Senhor, a oração de Moisés diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Muitas vezes eu presenciei na minha filha a atitude de se assustar, seja de um mosquito, seja de um pequeno inseto, né? Ou de algo que lhe deixou assustada, correr para os meus braços, correr para os braços da mãe. Esse era seu refúgio, que lhe trazia paz, que lhe trazia tranquilidade, e aí ela se acalmava. Me lembro de uma situação específica em que ela estava chorando, passando de colo em colo e nada solucionava. De repente ela chegou no meu colo e ela parou de chorar. Ela encontrou seu refúgio. No meio de todas aquelas pessoas estranhas, bem bebezinha, ela encontrou um refúgio, o colo do Pai. Deus é esse refúgio que nos oferece colo. O Pai que acolhe a todos nós que estamos assustados, estamos, quem sabe, doentes, estamos sofrendo, enfrentando alguma crise, algum problema. Deus nos oferece um colo. Está de braços abertos para nos acolher. Sim, Ele tem sido nosso refúgio de geração em geração. Saiba, você tem um refúgio certo, é Deus. Corra para Ele, seja em situações adversas, seja em momentos de conquista, de alegria. Saiba que Deus é o nosso refúgio. Vamos orar? Pai amado, nós nos prostramos diante de Ti como Teus filhos. Tivemos um dia de trabalho, convívio, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. Não sei que notícias que cada um recebeu, que preocupações vieram à sua mente durante esse dia, mas juntos nós nos prostramos diante de Ti, que és nosso refúgio, como disse o salmista. Refúgio de geração em geração. E nós nos achegamos a Ti buscando este colo, essa acolhida, esta paz que só pode estar em Ti. Só podemos encontrar em Ti. Porque nós queremos desta paz, desse refúgio que nos traz tranquilidade, que traz paz ao nosso coração. Acolha cada filho, cada filha Tua, que se prostra nesse instante diante de Ti, buscando a Ti, buscando das Tuas bênçãos. E sobre cada um, derrame da Tua bênção, da Tua paz. Mais, Senhor, mais nós pedimos que Tu ilumine. Primeiro prepare nosso coração e depois nos inspire para que possamos receber da Tua palavra, que nos traz instrução, que nos traz orientação, que nos traz a sabedoria do alto sobre nossas vidas. Fala aos nossos corações e nos alimenta espiritualmente. Seja este momento, um tempo na Tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Luísa, família. Jesus abençoe este lar. Dona Rosane, seu Aparício. Jesus abençoe este lar. O irmão que entrou agora, Jesus abençoe seu lar. Nossa ação de graças aqui, pelo momento precioso que nós tivemos domingo, né?
culto de ação de graças, celebração da vida, momento da gente celebrar em família e de forma especial celebrar os 7 anos de Alice. A família esteve em peso, boa parte dessa família se fez presente celebrando. Foi um momento precioso de culto, de comunhão, de confraternização. Passamos boa parte do dia juntos na presença do Pai. Foi um tempo muito precioso e nós louvamos a Deus por isso. Esse encontro, essa live acontece ao vivo nesse espaço, instagram.com/anglicanosantasemente, toda quarta-feira, 19 horas. Daqui a pouco, ao finalizarmos aqui, a gente posta esse vídeo gravado nesta página do Instagram e também no YouTube, Igreja Santa Semente, e na nossa página do Facebook, facebook.com/anglicanasantasemente. Sempre com o nosso propósito, não necessariamente divulgar uma marca, a nossa denominação, não necessariamente trabalhar a pessoa que está aqui ministrando, mas sim a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a toda criatura, a todo ser humano, porque é esse o propósito primeiro da igreja, levar a palavra de Deus a todos. E o Senhor nos abriu esta porta, por isso que a gente tem nossos encontros presenciais, todo domingo, 9 horas, agora no próximo domingo, primeiro domingo do mês, nós temos o culto tradicional anglicano, seguindo a nossa liturgia oficial da igreja, o livro de oração comum. Então, nesse domingo, próximo domingo, culto tradicional anglicano. Nós somos uma igreja contemporânea, sim, mas temos nossa história, nossa tradição, a qual nós respeitamos. Por isso que uma vez por mês, primeiro domingo, temos a Santa Eucaristia conforme livro de oração comum. Boa noite, pessoal que está chegando. Dona Diva, Jesus abençoe seu lar. Dona Olinda do Amaral, lá de Giruá, Jesus abençoe seu lar. Muito bem, avançando. Mais uma vez, lembrete, amanhã, quinta-feira, é um dos dias que a gente reserva aí para os encontros de oração nas casas, um outro contexto em que a família Santa Semente se reúne para orar, estar junto, partilhar a palavra, estudar a palavra de Deus. E desde os primeiros passos da Anglicana Santa Semente, os encontros de oração nas casas têm sido uma bênção e tem gerado crescimento espiritual. Então você também pode nos acolher aí na sua casa, o horário que for melhor para você, inclusive de outras cidades, porque a tecnologia está aí para ajudar, nos ajudar e nos aproximar. Muito bem. Então, domingo, espero todos vocês, 9 horas, para celebrarmos juntos Santa Eucaristia conforme rito tradicional anglicano. Nós estamos na nossa série de pregações Vida Mais Que Abençoada. Vida mais que abençoada, sim. O Senhor nos promete vida abundante. Essa promessa de Deus, aliás, aqui, ao falarmos das promessas de Deus, é necessário lembrar e reforçar, lembrar algumas promessas. A Bíblia começa, já em Gênesis, existe a afirmação ou a promessa de que viria um Redentor. Em Gênesis, quase 1000 anos antes da vinda de Jesus, houve uma promessa e ela se cumpriu. Os profetas também falam da vinda do Messias. Demorou 300, 400 anos, mas ela se cumpriu. Deus não tarda e nem falha. Ele age na hora certa, no momento certo. Então, se Deus promete vida abundante, vida em plenitude, é uma realidade acessível a todo aquele que nele crê. A todo aquele que se desafia a revisar sua vida, suas prioridades, suas escolhas e resolve caminhar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus literalmente é uma receita. Como devo viver para ter uma vida abençoada?
A palavra de Deus responde a isso. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece, mais a gente sabe o que Deus nos sugere para cada momento, cada etapa de nossa vida. Então, ler, conhecer a palavra, buscar da sabedoria do alto, nos ajuda a provar, a viver esta vida plenamente, de forma abundante. E essa série Vida Mais Que Abençoada, de forma especial, ela tem falado sobre mordomia bíblica. Nós compreendemos pela palavra de Deus. Tem uma das frases clássicas, é a afirmação de Crônicas, capítulo 29, versículo 14, onde Davi diz o seguinte: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. O rei Davi, no auge do seu reinado, concluindo o seu reinado, ele compreendeu que tudo o que ele tinha veio de Deus. Se ele era alguma coisa, se ele estava ali ofertando, ele e o povo fazendo uma grande coleta ali para que o templo de Jerusalém fosse construído pelo seu filho Salomão, ele olha todo aquele ouro, toda aquela prata e diz assim: tudo vem de ti, Senhor. Aliás, quem sou eu, quem é meu povo para dizermos, em outras palavras, que nós estamos dando do que é nosso? Tudo é teu, Senhor. E do que é teu nós estamos dando. Tudo veio de ti. Então, se sou alguma coisa, aquele menino que era um simples cuidador de ovelhas, que foi escolhido por Deus e elevado à condição de rei, falho, pecador, que teve que aprender etapa por etapa, momento por momento, recebendo a sabedoria do alto, se arrependendo das suas falhas, revisando suas atitudes e crescendo na presença de Deus para se tornar um grande homem de Deus. Ele compreendeu que tudo veio do Senhor. Tudo que nós somos veio do Senhor. Você já viu alguém, uma procissão fúnebre, estar acompanhada de um carro forte, onde o falecido estivesse levando a sua fortuna junto com ele? Não funciona, né? Daqui não levamos nada. O nosso corpo vira terra, vira pó. O ar que respiramos, um dia inspiraremos pela última vez. Essa é a maior prova de que nada é nosso. Tudo é de Deus. No momento que a gente coloca na nossa mente, é meu, é para acumular, a gente adoece e a gente vai se afastando de Deus. Você nunca é tão parecido com Deus do que quando você doa, quando você se doa, você abençoa vidas a partir daquilo que Deus tem te dado, Deus tem colocado nas suas mãos. Robert Morris, o autor do livro Vida Mais Que Abençoada, diz o seguinte: enquanto mantivermos a mentalidade de donos, nunca entenderemos a grandeza e essência da mordomia bíblica, do que a palavra de Deus ensina a respeito de mordomia, no sentido de que não somos donos de nada, assim mordomos, administradores do que Deus tem colocado nas nossas mãos. E nós aprendemos aqui que se nós desejamos ter algo e nós ainda não temos, tem dois motivos. Ou porque você não vai conseguir lidar, administrar com aquilo, ou porque você vai se perder. Aquilo vai dominar sua mente. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito será colocado, diz a palavra de Deus. Vamos lembrar aqui duas afirmações bíblicas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. O que se requer dos dispenseiros, do ministro, é que ele seja encontrado fiel. Deus nos confia. Por exemplo, a mim ele confiou
um ministério, uma igreja para eu pastorear. E ele tem mantido essa igreja, ele tem sustentado essa igreja. Ele me confiou uma esposa, ele me confiou uma filha. Um dia eu estarei cara a cara com ele e ele me perguntará: o que você fez com isso que eu coloquei nas tuas mãos, sob o teu cuidado? Isso é muito sério. Lucas capítulo 16, versículo 10, uma outra afirmação. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Deus está dizendo que se você for fiel com o que Ele te dá, o que você tem agora nas suas mãos, Ele vai te dar mais, que você está mostrando para Ele. Teu coração está preparado, teu coração está fiel a Ele, e Ele pode te dar mais. Se você for fiel no pouco, também será quando essas cifras aumentarem. E é por isso que a gente precisa entender. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando vir uma promoção, não se assuste. Quando vir uma oportunidade de ampliar os seus negócios, não se assuste. Quando suas responsabilidades forem aumentar, não se assustem. Eu citava domingo o exemplo da igreja. Durante quase 3 anos nós ficamos num espaço cedido, onde nós não gastávamos nada com água e luz, porque isso era a doação da família que nos acolheu, e aluguel também. A família colocou aquele espaço à disposição da igreja para abençoar a igreja. De repente, aquele espaço ficou pequeno. Alguns ministérios não saíam do papel, não conseguiam ser colocados em prática porque o espaço era muito pequeno. Vamos para um lugar maior? O detalhe é que a partir daquele momento tinha água e luz, tinha aluguel para pagar. O incrível, só pela graça, só pelo agir de Deus, nunca, absolutamente nunca, nós nos apertamos ou deixamos de cumprir alguns dos nossos compromissos. E teve momentos, um dos momentos que a gente mudou de lugar e aumentou, então assumiu um aluguel, um compromisso muito além do que a gente tinha até aquele momento. Um dos irmãos que congregava com a gente, que era dizimista, se afastou da igreja. Ele estava bastante doente. Como a igreja foi para um pouquinho mais longe, ele comunicou seu afastamento e passou a congregar uma igreja mais pertinho da casa dele. De cara, o valor do aluguel, que era o dízimo dele, saiu das entradas. Mas não faltou. Veio de outras formas, veio de outras fontes. Deus dá provisão. Se hoje a gente olha assim, como explicar isso? Como isso foi possível? Não sei. Da onde veio? Não sei. Mas é uma doação aqui, uma oferta dali. E Deus foi provendo. Se você é fiel no pouco, sobre mais o Senhor. Então não tenha medo de assumir um compromisso maior. Se você está alinhado com o Senhor, Ele vai te instruindo, Ele vai te dando capacidade, Ele vai te levando a outro nível. Deus é Senhor. Por isso que o importante é ter Ele como tua prioridade. Ele precisa ocupar o primeiro lugar na tua vida. Ele precisa ter lugar de destaque na tua vida. Tempo de qualidade dedicado ao Senhor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. E o resto virá como consequência da comunhão íntima com o Pai. Mas vamos avançar, porque nós somos abençoados por Deus para abençoar. Não reter, para abençoar. Então vamos aprender com um texto de forma especial. É um contexto, um momento acontecido na vida
de Davi. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 25. Os versículos 14 ao 19. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 14, do versículo 14. Vamos lá? Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por ele, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, à sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Queridos, nós somos chamados a refletir e levar muito a sério a questão de finanças e administração daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Se a gente pegar de forma geral, só para a gente entender a dinâmica desse texto, Davi ainda não era rei, mas ele já liderava 400 homens. Nabal era um cara muito rico, tinha muitas posses. A palavra de Deus descreve um bom tanto das coisas que ele tinha. Em alguns momentos, Davi e seus homens ajudaram os homens de Nabal. Mas quando Davi precisou de ajuda, Nabal se negou. Quem é este? E Davi resolve atacar com seus homens a casa de Nabal. Seria um desastre em família. E só foi evitado com a interferência de sua esposa Abigail. Nós recebemos de Deus posses, bênçãos para abençoar. Não reter, não se achar mais que os outros, não pisar nos outros. A gente precisa compreender isso. Isso pode mudar completamente nossa vida. Para abençoar com as bênçãos recebidas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, administre com sabedoria o que Deus tem lhe dado. Para vocês terem uma ideia como a dinâmica do mundo funciona, algum tempo atrás, quando a gente falava de produtos trazidos da China, se falava em produtos de quinta categoria. Hoje, o mercado está dominado pelos chineses. Eles têm grande participação, inclusive em mercadorias duradouras como carro, que não é um negócio descartável, é um negócio que dura muitos anos.
A economia é assim, aquele que trabalha duro, tem estratégias, age com inteligência, parte para frente, ele assume a frente. E aqueles que a princípio, há um tempo atrás, lideravam, dominavam o mercado, desaparecem, são superados. Nabal, como a gente mencionou, foi contemporâneo de Davi, antes dele ser elevado ao posto de rei. Nabal era muito rico. Veja como o texto descreve ele. 1 Samuel 25, os versículos 2 e 3. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. A descendência dele era muito boa. Ele era descendente de Caleb, um grande homem de Deus. Mas ele não aprendeu nada com seu antepassado. Nesse contexto, Saul estava perseguindo e caçando Davi. E ele estava sendo protegido, refugiado no deserto, liderando 400 homens. Como o texto que nós lemos faz a referência, estes homens protegeram e ajudaram os homens de Nabal em várias ocasiões. Mas um dia, Davi precisou de ajuda e envia mensageiros a Nabal. Veja a resposta. 1 Samuel, capítulo 25, os versículos 10 e 11. Nabal respondeu, então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Davi ficou furioso. Preparou aqueles homens e resolveu atacar Nabal. E aí que vem a interferência da mulher Abigail para evitar essa tragédia em família. 25, versículo 18. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos tostados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos e disse a seus servos, vocês vão à frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. E ela conseguiu, com essa atitude, evitar uma grande tragédia em família. Ele tinha muito, era muito rico. Mas naquele contexto, ele esqueceu que em algum momento Davi já tinha o ajudado. Que tinha sido ajudado pelos homens de Davi. E aí ousa menosprezar. Quem é esse Davi? Quem é este filho de Jessé? Eu vou tirar das minhas coisas para dar a este que eu nem sei quem é? O detalhe, se a gente seguir o final dessa história, Nabal morre logo depois. O texto fazia referência a Abigail, sua esposa, como uma mulher inteligente e bonita. Davi tomou a viúva como sua esposa, consequentemente ficou com tudo aquilo que era de Nabal. Queridos, quando Deus nos dá algo, não é para que a gente se engrandeça, se ache melhor que os outros, se torne insuportável, arrogante, mas para que nós se tornemos canal de bênção na vida dos outros. Você é abençoado para abençoar. Então, administre com sabedoria tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Independente da quantidade, administre com sabedoria. Procurando sempre abençoar. Avançando para abençoar com as bênçãos recebidas, administre com sabedoria o que Deus tem te dado. Em segundo lugar, saiba que alguém que você ajuda hoje pode ser rei amanhã. O mundo dá voltas, alguém diria que ele capota. Para usarmos o termo do quão
as coisas mudam na nossa dinâmica. Aliás, são 24 horas e o mundo e o globo, né, dá a volta no seu próprio eixo. Vamos usar um exemplo aqui que acredito que todos conhecem, uma senhora chamada Dilma Rousseff. Se você pesquisar um pouquinho da história dela, você vai saber quem ela era quando era jovem, quando tinha poucos anos de idade. Quem diria que essa mulher se tornaria presidente da República e liderasse bancos, administrasse bancos? Mas aconteceu. Ela foi presidente. Ela esteve à frente. E está à frente de um banco. O mundo dá voltas. Você nunca sabe o que aquela pessoa que hoje está te pedindo algo vai ser no dia de amanhã. Davi era um pastor de ovelhas. Ovelhas do pai, quando adolescente. Os seus irmãos ficaram de queixo caído quando ele foi ungido pelo profeta, pelo homem de Deus, como o mais novo rei. Afinal de contas, ele era o filho mais novo. Muito fraquinho. Não era bonito e forte como o primogênito. Depois daquele famoso gesto e conhecido gesto onde ele vence o gigante Golias, ele passa muitos anos compondo salmos, tocando instrumentos de cordas, instrumentos musicais, sendo o escudeiro do rei, Saul, para só então se tornar rei, muito tempo depois. Veja o que acontece, 2 Samuel, capítulo 2, versículos 2 e 4. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres. Aí veja como a situação já mudou. Nós estávamos falando de 1 Samuel, agora a gente está fazendo a citação de 2 Samuel, capítulo 2, os versículos 2 e 4. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Aquele carinha, Zé Ninguém, embora que estivesse liderando 400 homens, que Abigail ajudou lá no passado, evitando uma tragédia na sua família, mais adiante se tornou seu marido, mais adiante se tornou o rei de Judá. Irmãos, não tem a ver com interesse não. Até porque ninguém dava nada por Davi. Nada. Quem é esse? Quem é esse filho de Jessé? O próprio pai não o considerou quando o profeta disse: reúna seus filhos, porque um deles vai ser ungido rei. Tem a ver com imagem e semelhança de um Deus generoso. E Deus ama quem dá com alegria. Deus, grave isso, Deus ama quem se dá, quem se doa com alegria, quem contribui não como um peso, como um imposto, algo que eu sou obrigado. Agora eu sou membro dessa igreja, eu tenho que ser dizimista, como um peso, como uma obrigação. Se você fizer isso, não faça. Melhor que você nem faça. Faça isso com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. E o Senhor já sabia o que estava no coração de Davi. E por isso que aquele menino que foi fiel no pouco, sobre muito foi colocado. Aquilo que Deus tem te dado, ajude alguém. Escolha. Você não sabe como ajudar? Fale com a gente. Tem famílias que você pode ajudar, tem instituições que você pode ajudar, além da atitude de ser, do compromisso de ser um dizimista e disciplinar a você, disciplinar o seu orçamento, a colocar a primeira parte para Deus. Tem uma outra orientação, outro princípio bíblico, que é a prática da caridade. Então, ajude alguém
com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Isso nos faz muito bem. Então, para abençoar com as bênçãos recebidas, administre com sabedoria o que Deus tem lhe dado. Saiba que alguém que você ajuda hoje pode ser rei amanhã. O mundo dá voltas, né? Em terceiro lugar, aprenda que fazer o bem é a coluna que sustenta o seu final. Fazer o bem é a coluna que sustenta o seu final. Quem não pensa nos próximos passos da vida, no amanhã, no seu futuro? Quem não planeja terá mais dificuldades de acertar, né? Então, ser mordomo de Deus é ser o administrador que tem consciência que em algum momento sairá de cena. Eu hoje sou o pastor encarregado da Anglicana Santa Semente. Hoje. Eu não sei o dia de amanhã. Por isso que hoje eu oro pela criançada, oro pelas pessoas que estão chegando para que possam ir se colocando a serviço, crescendo, se envolvendo e, por que não, assumindo junto comigo e, por que não, serem aqueles que vão assumir no meu lugar. Eu não vou ficar para sempre. Você está sentadito lá no teu banco, tem uma cadeira lá na igreja especial para ti. Quem sabe você todo domingo senta na mesma cadeira. Saiba que você um dia não estará lá. As coisas que você administra aí a tua casa, daqui a alguns anos, ela não vai estar nas tuas mãos. Então você precisa ter essa consciência que um dia você sairá de cena. Sabe aquele exemplo que Jesus usou certa vez? Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Tem a ver com planejamento. Olho no futuro. Você vai preparando as próximas gerações, você vai orando por aqueles que vão vindo, aqueles que estão se achegando, aqueles que vão estar no teu lugar. Como Davi terminou? Veja a descrição que é feita a seu respeito. 1 Crônicas, capítulo 29, os versículos 26 e 28. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riquezas e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Veja, que final, né? Aquelas atitudes foram construindo. Aquele menino, ainda menino, fiel, firme na fé. Lembra quando ele enfrenta o gigante Golias? O que ele diz? Você vem contra mim com toda essa parafernália, né? Com toda essa armadura. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não tinha armadura, uma pequena funda. Arma que não metia medo em nenhum guerreiro, aliás, em ninguém, imagina num guerreiro. Mas o segredo e a arma que ele tinha era a sua fé. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Esse menino, ainda jovem, adolescente, estava firmado no Senhor. Ele não conseguiu ficar de braços cruzados enquanto aquele gigante debochava, zombava de Deus, do Deus de Israel. Ele tomou atitude. Faz algo. Deus já me deu livramento sobre vários animais que tentaram atacar meu rebanho. Então ele me qualificou. E com isso que eu tenho, eu vou partir para a guerra.
e vou defender essa causa que para mim é muito nobre. Boa velhice, que quer dizer lúcido até o final. 70 anos é acima da expectativa, muito acima da expectativa daquele tempo. O texto diz que ele também tinha muita riqueza e honra. Riqueza, porque Deus sabe a quem dá. Se você é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Então Deus libera sobre a tua vida. Honra. As palavras aqui que ligam a questão da honra é reputação. O homem de uma reputação, reconhecimento, privilégio, crédito. Sabe que você tem crédito junto a mim, junto às pessoas. E para coroar, para fechar com chave de ouro, e essa é uma questão central para qualquer rei daquele contexto, até hoje é assim, é ter um filho que possa assumir no seu lugar, reinar no seu lugar, e não deixar para um estranho. Pois é, Salomão sucedeu o trono de Davi. Agora vamos pular 1000 anos e ver como Lucas descreve esse homem chamado Davi. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Atos 13, versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Serviu a Deus, ao propósito de Deus em sua geração. E você? Aliás, agora é com você. Você tem servido a Deus no propósito que Ele confiou para ti? Na sua geração? Você não precisa viajar para a África, você não precisa fazer nada de extraordinário, mas é servir aí onde você está. Na sua comunidade, se envolvendo, servindo, abençoando com os dons, os talentos, os tesouros que Deus tem te abençoado. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele te amou ao ponto de dar seu filho unigênito para que morresse numa cruz por você. Coloque Deus em primeiro lugar. Esteja sempre preparado para a grande prestação de contas. Então, coloque Deus em primeiro lugar e saiba que um dia você estará cara a cara, como já fiz a referência aqui, com o Senhor, e vai ter que prestar contas. Dá uma olhada para a tua vida, com o que Deus tem colocado na tua vida. Você tem sido fiel? Você é um dizimista? Você tem praticado a caridade? Você tem se dado? Você tem colocado seus dons e talentos a serviço do reino de Deus? Reflita. E saiba que Deus é misericordioso. E Ele espera. Lembra? Ele espera que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Lembra Zaqueu? Lembra da história de Zaqueu para a gente finalizar aqui? Quando Jesus entrou na sua casa, ele resolve pagar aqueles que devia, muito além do que ele devia. Alguém podia dizer com juros e correção monetária. E a outra metade ele ia dar aos pobres. Literalmente, ele estava abrindo mão de tudo que tinha, porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha veio de forma injusta, errada. Ele estava abrindo mão de tudo aquilo e entregando literalmente sua vida nas mãos do Senhor. E o que Jesus responde? Chama a atenção daqueles presentes e diz: hoje houve salvação nesta casa. Aquele homem era mal visto.
era um publicano. Ele era do povo judeu, era um judeu a serviço de Roma, então era uma traíra, um traíra. Ele estava traindo o seu povo, explorando o seu povo. Quando as pessoas olham, onde já se viu esse cara que se diz o Cristo, o Messias, que se diz o mestre, está na casa desse publicano, desse pecador. Ele não foi lá para se tornar um pecador, para se tornar alguém corrupto. Ele foi lá para levar bênção, transformação naquela vida. Hoje houve salvação nesta casa. Então está em tempo. Tome a decisão. Tome a decisão agora por Jesus. Tome a decisão de ser dizimista, de se dar, se doar, de ser um contribuinte regular. Tome a decisão de fazer caridade. Tome a decisão de servir ao Senhor, de colocar os seus dons e talentos a serviço do Senhor. Se você não sabe como fazê-lo, fale com a gente e a gente vai estar direcionando você. Vamos orar, vamos buscar no Senhor orientação e o direcionamento do Pai. Sim, há vagas. Há tempo. Enquanto a vida é esperança, então há tempo de se colocar a serviço do Senhor. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 19. Vamos viver pela fé com esse entendimento? Vamos lá? Que Jesus te abençoe e te guarde, que essa palavra se multiplique a 100 por 1 no teu coração. Vamos conversar com o Pai? Algumas intenções que nos foram enviadas aqui. Tem 2 aniversariantes, Dona Naíma e Eliton, filha da Dona Carmelita. Eliton, isso. Então oramos por Eliton e Naíma. Ação de graças pelo seu aniversário. E temos mais também a lista de orações por pessoas que se encontram enfermas. E cada um aí na sua casa, com as suas intenções, se prostre, feche seus olhos se assim desejar. Se você está aí tomando seu chimarrão, dá uma pausa aí. Converse com o Pai nesse instante. Tenha esse tempo com o Pai. Lembra quando ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria? Ele está aí, assim como está aqui. Ele está aí, pronto para ouvir a sua oração e derramar bênçãos. Bênçãos sem medida sobre todos que clamam a Ele. Oremos. Pai amado, nós nos prostramos diante de Ti, te louvando, te agradecendo pela Tua palavra, que é alimento, é inspiração para as nossas vidas, que nos traz instrução, que essa palavra que nós ouvimos, aliás, que essa série de pregações que nos fala sobre mordomia, a nossa condição de administradores, cuidadores de tempo, talentos, tesouros, que Tu colocas sob nossa responsabilidade, que a gente tenha essa consciência, Paizinho. Acolha a Tua palavra e assim tenha uma vida mais abençoada. É possível, como Tu nos garantes. Mas nós precisamos compreender essa realidade e sermos obedientes à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a livrarmos de toda a má compreensão a esse respeito, todas as coisas negativas que podem estar no nosso coração, nos afastando de Ti, afastando dos Teus propósitos. Como a história que nós lemos de Nabal, que, apegado às suas riquezas, queria humilhar, se achar melhor que Davi. Davi, que em algum momento já tinha o ajudado. Logo depois ali ele veio a falecer e Davi se tornou dono de tudo aquilo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos que nada é nosso. Tudo vem de Ti. Tu tens derramado bênção sobre nossas vidas para que nós abençoemos outros.
sirvamos a Ti, servindo aqueles que estão no nosso entorno. Pai amado, ajuda-nos a sermos mordomos fiéis, servos fiéis, em qualquer circunstância, em qualquer momento de nossa vida. Pai amado, aqueles que levantam dúvidas, que sejam saciados por Ti, que essas dúvidas sejam superadas pela Tua graça, pelo Teu poder agindo em nós. Pai amado, nós queremos entregar nas Tuas mãos nossa família, esse bem precioso. Abençoa, Senhor, nossa família. Aqui como famílias nós rendemos graças por mais um ano de vida que acrescenta Tua filha Naíma, Dona Carmelita, que rende ações de graças pelo seu filho, mais um ano de vida de seu filho Eliton. Enfim, ações de graças que cada um de nós coloca nas Tuas mãos. Acolha nossas ações de graças. E nós também queremos, Paizinho, pedir pela vida e a saúde de nossos queridos. E aqui nós queremos lembrar na Tua presença Sandra, Éder, Olinda, Lucimar, Amarinto, Vilmar, Nélida, Adão, Pastor Zé Roberto, Altamiro Rodrigues Machado, Jolina, Helena, Jane Correia Oliveira, Leandro de Vargas, Carlos Alberto, Stephanie, Caroline Terres, Ernestina, Débora, Aida, Julira, Rogério. Pai amado, Tu conheces cada um de Teus filhos aqui citados. Conheces sua vida, conheces a sua luta. Nós clamamos pela Tua misericórdia. Venha sobre cada um com Teu poder, com a Tua graça, operando restauração, operando cura, operando o Teu milagre sobre Teus filhos. Cuida deles, ó Pai. E nós colocamos diante de Ti essa semana que se segue, nosso ambiente de trabalho, convívio com os nossos queridos, as atividades da igreja. Nós estamos logo aí entrando no mês muito importante, onde a gente celebra o culto pela pátria, o culto gaúcho. Teremos momentos importantes na vida de nossa igreja. Nos motiva, nos inspira a andarmos em fidelidade a Ti. Cuida de nós, Jesus. Nos ajuda a cumprir o propósito que nos confias. Tudo isso, Paizinho, assim como cada oração, cada clamor que Teus filhos, Tuas filhas colocam diante de Ti nesse instante. Unicamente nós pedimos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Pessoal que foi entrando depois. Bênção de Jesus sobre cada lar, cada família. Você pode compartilhar daqui a pouquinho. Essa live fica nessa página anglicana, instagram.com/anglicana Santa Semente. Você pode compartilhar com outros, para que a palavra de Deus alcance mais vidas, né? E domingo temos nosso encontro. Amanhã pode ter encontro de oração. Sábado, né? Sábado tem geração criança, das 14 às 16 horas. E domingo, culto tradicional anglicano. Venha celebrar conosco, venha ser parte desta família para pertencer. Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre tua vida, hoje e por todos sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.